Uma gravação é para que quem não assistiu, quem não está ao vivo, né, quem não consegue interagir, consiga depois visualizar esse material e tirar algumas dúvidas, até mesmo vocês podem tirar dúvidas. Então, eu reforço, quem não quiser participar da gravação, onde será publicada posteriormente, não abra a câmera, porque daí ele não puxa a sua câmera para a gravação. Do contrário, se você quiser só aparecer o seu áudio, é só ligar o áudio. Se não quiser nada, você pode interagir pelos comentários também, que eu vou conseguir visualizar o que vocês estão falando. Então, hoje a gente vai falar sobre os cuidados que todo idoso precisa. Lembrando que não é uma palestra onde eu vou ficar falando. Eu vou mostrar alguns vídeos, vou explicar para vocês algumas coisas, e a ideia é que realmente vocês interajam. Quem foi entrando, vai participando, vai discutindo. Se alguém abrir o microfone fora do horário, eu vou desligar, só para a gente manter uma sequência. Quem precisar ir embora antes, e aí a gente consiga manter o horário e depois a gente fica tirando as dúvidas. Então, é uma interação mais controlada para que seja bem organizado. Então, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou enfermeiro, sou graduado em enfermagem, sou pós-graduado em centro cirúrgico, sou pós-graduado em docência e gerontologia, sou docente da Faculdade de Campo Limpo Paulista, tenho certificações na área de emergência, sou instrutor HSI nível 4, sou bombeiro voluntário também, e sou gestor da Serenor, que é uma agência de cuidadores, que eu vou explicar já já o que a gente faz, mas o foco hoje é que vocês entendam o que é cuidado. Então, eu vou explicar bastante do que eu trago para os meus alunos de uma forma bem didática, de uma forma bem científica, para que não fique no achismo, aqueles vídeos do TikTok, saiba 5 coisas. Não, é realmente algo científico, algo comprovado, é algo que a gente orienta e é algo que deve ser seguido no complemento e no atendimento à pessoa idosa. Então, vamos lá, sem mais delongas, né? Para começar, eu quero que vocês guardem essas 5 palavras, como algumas pessoas vão entrar durante o caminho, elas vão perder essa primeira interação. Eu quero que vocês guardem essas 5 palavras que eu vou falar. Então, prestem muita atenção nessas 5 palavras. Banana, hipotético, levantar, carregador e torcida. Eu vou repetir. Banana, hipotético, levantar, carregador e torcida. Banana, hipotético, levantar, carregador e torcida. Já já vocês vão entender o porquê que eu falei essas 5 palavras totalmente aleatórias, para que vocês guardem um detalhezinho da orientação que a gente faz com as pessoas idosas. Então, guarde essas palavras: banana, hipotético, levantar, carregador e torcida. São 5 palavras importantíssimas que a gente vai totalmente aleatórias, elas não têm nenhum sentido lógico, mas que já já vocês vão entender o porquê que eu trouxe essas 5 palavras para vocês. E aí, para que a gente comece, para que a gente entenda, vai pensando, qual é a sua dificuldade, a maior dificuldade no cuidado da pessoa idosa? Seja um familiar, seja no trato do dia a dia, ou seja mesmo trabalhando. Qual é a sua maior dificuldade? É a medicação? É a higiene? Na higiene a gente tem os banhos. É o banho, é levar o idoso para o banho, é convencê-lo da necessidade do banho. É a mobilidade, então é a movimentação, é a necessidade de movimentar ele, a necessidade de transferir ele da cama para a cadeira, da cadeira para a poltrona. É o comportamento, ele é agressivo, ele tem uma dificuldade no comportamento, ele tinha um hábito anterior de vida que dificulta o seu atendimento hoje, ou é o cognitivo? É um paciente com Alzheimer, é um paciente com Parkinson, é um paciente com comprometimento cognitivo, que dificulta a sua conversa, que às vezes não entende algo simples de orientação, algo da medicação. Então, pense qual é a sua maior dificuldade no cuidado, porque a gente vai falar alguns pontos aqui e eu vou perguntar para vocês, para que vocês falem um pouquinho. Então, vamos por partes, né? Vamos primeiro explicar cada um deles e aí vocês contam um pouco da trajetória de vocês. Então, sempre que a gente fala de idoso, a gente está falando de envelhecimento. O envelhecimento ele acontece desde o momento que a gente nasce. Desde uma criancinha que acabou de nascer, foi concebida lá no Santa Elisa, até o momento de uma pessoa que vai a óbito. Nós estamos sempre em um estado de envelhecimento. Por quê? Porque as células elas vão se renovando, elas vão se modificando. A gente tem desenvolvimento e a gente tem uma retração desse desenvolvimento. Então, a princípio, nós temos
com o passar do tempo, mudanças físicas, mudanças cognitivas, mudanças emocionais, mudanças sociais. Sempre a gente vai ter essas mudanças baseadas no nosso desenvolvimento, nos nossos hábitos. Então, quando a gente pega o envelhecimento pensando na pessoa idosa, a gente está falando do envelhecimento a partir dos 50 anos de idade. Então, a gente vai usar essa faixa etária como a base para as avaliações de alteração do envelhecimento normal. Então, o que seria envelhecimento normal? Tudo aquilo que vai acontecer. Vai acontecer mudanças físicas, por exemplo, a alteração da pele. Então, a gente tem alteração do turgor da pele, nós perdemos hidratação da pele, nós perdemos elasticidade da pele, nós perdemos resistência da pele, nós perdemos alterações de melanina, nós perdemos funções de absorção da pele, nós perdemos mobilidade, então nós temos ciclos de alteração de mobilidade que vão vir a aparecer durante o envelhecimento, principalmente perda de massa muscular, quando o nosso alimento não é adequado, quando falta um pouquinho de proteína no nosso dia a dia, quando os meus hábitos de vida me dificultam, quando eu tive lesões ao longo da vida, e aí nós temos o limiar da incapacidade. Então, com o passar do tempo, o nosso envelhecimento ele vai sendo natural. É normal eu ter demência? Não. A demência não faz parte do envelhecimento. A demência é uma doença. Então, não existe demência senil, demência da idade. Ah, ele está esquecendo que ele está velho. Isso não existe. Então, você que fala aqui, ah, meu pai tem demência senil. Ele não tem demência senil. Ele provavelmente tem algum outro tipo de diagnóstico que foi mal interpretado ou que não houve esse diagnóstico. Você provavelmente ouviu falar em algum lugar. E aí você está utilizando esse termo que não existe. Então, com o passar do tempo, a gente não adquire demência. Demência não é uma gripe que você sai pegando. A demência, ela é uma alteração patológica. Então, eu vou ter um Alzheimer, eu vou ter um Parkinson, eu vou ter uma esclerose, eu vou ter alguma coisa que vai me gerar uma demência. Não. A idade, ela vai facilitar algumas coisas. Ela vai facilitar hipertensão, ou seja, pressão alta. Ela vai facilitar diabetes. Ela vai facilitar alguns tipos de cânceres. Ela vai facilitar alguma demência, mas ela não é a demência em si. Então, quando a gente envelhece, a gente tem um envelhecimento normal. E aí eu posso ter uma doença que vai me dificultar. E aí eu vou estar em um envelhecimento patológico, ou seja, um envelhecimento com alguma doença, que vai aumentar a minha incapacidade, a minha dificuldade de manter as minhas funções normais. Por isso que os idosos que apresentam demências, que apresentam doenças, eles vão envelhecer pior. Diferente de alguém que é um atleta, aos 65 anos tem um envelhecimento super ativo, é alguém super ativo em suas atividades de lazer, física, social. Você vai perceber a diferença do envelhecimento. Com 80 anos, a pessoa consegue desempenhar funções que idosos com 62 anos às vezes não conseguem por conta de alguma doença. Então, a gente consegue enxergar essa diferença a partir do entendimento de que eu envelheço normal, mas eu posso envelhecer com alguma doença. Se eu envelhecer com alguma doença, isso vai piorar o meu estado. Então, se eu previno doenças com 30, com 40, com 50 anos, quando eu tiver 80 anos, eu vou ter um envelhecimento muito melhor. Eu vou estar dentro de um limiar de incapacidade muito mais distante da perda da minha autonomia. Então, eu vou conseguir desempenhar funções que, às vezes, quem tem uma doença não vai. Por exemplo, tomar um banho sozinho. Tomar um banho sozinho, nossa, que coisa simples, mas muita gente já não consegue mais, porque perde a atividade de vida diária, perde funções normais do organismo, e aí essa pessoa não consegue desempenhar de maneira ativa. Então, essas funções, elas vão acontecer conforme a idade, conforme comorbidades. E aí podem aparecer algumas coisas que são conceitos importantes que vocês podem ter ouvido ou vão ouvir em algum momento do cuidado da pessoa idosa, seja seu familiar ou seja seu cliente. Sarcopenia, que é a perda da massa muscular, isso afeta muito, principalmente os homens, por conta da perda da massa muscular, com a diminuição de testosterona, e aí o homem tem um acúmulo maior de gordura. Então, com o passar do tempo, tanto o homem quanto a mulher vão ter um acúmulo maior de gordura, isso vai atrapalhando as funções normais. Então, vai aumentar o risco cardiovascular para hipertensão,
para diabetes, para infarto, para AVC. Se a pessoa não se cuida, não faz uma atividade, musculação para idoso é super recomendado, desde que ele tenha uma liberação, obviamente, é uma doença que não o incapacite, mas a musculação ela é recomendada. Mas por que os idosos não fazem a musculação? Preferem fazer uma caminhada, uma corrida, algo que vai perder muitas vezes muita caloria? Porque não tem informação. Não se sabe que um educador físico vai lá e vai fazer uma atividade de musculação. Então, o Diego, que é o nosso gestor de Jundiaí, ele faz atividades físicas com os idosos. Então, ele vai estimular a musculatura do idoso. Um fisioterapeuta vai estimular a musculatura de um idoso. Recuperação, tratamento, reabilitação. E aí, eles vão fazer funções para melhorar aquela massa muscular. Por quê? Porque o idoso pode apresentar uma fragilidade, por exemplo, por conta da fragilidade de musculatura, por conta da fragilidade óssea, pode aumentar o risco de queda. Esses idosos podem ser, eu falo vítimas da polifarmácia, porque muitas vezes um médico prescreve 3 medicações, outro médico prescreve 2, outro prescreve 3, e aí eles não se conversam, eles não veem a interação medicamentosa disso e acaba gerando problema. E a queda é um desses problemas, perda de massa muscular. Então, todos esses conceitos, eles se ligam entre si. Então, eu preciso entender o que é sarcopenia para eu entender que eu preciso estimular no idoso produção de massa muscular. Como é que eu estimulo isso? Com alimentação, com atividade física. Fragilidade, eu previno com alimentação, com atividade física. Polifarmácia, como é que eu vou diminuir essa polifarmácia com alimentação, com atividade física? Com recomendações médicas, com análise de uma geriatra, que vai olhar essas medicações e ver se elas não interagem. Como é que eu previno o risco de queda? Com alimentação, com atividade física e controle de medicação corretos. Então, tudo isso se liga entre si. Mas vamos aos cuidados. Quais cuidados que eu preciso ter, então, com o idoso? Um deles é a higiene e autocuidado. Então, higiene e autocuidado vai prevenir infecção, vai trazer conforto e dignidade, vai evitar lesões. Do que eu estou falando? Eu estou falando de escovação de dente adequada, adequação da dentadura, da prótese dentária do paciente, adequação do cabelo. Eu preciso dar banho, eu preciso lavar aquele cabelo, eu preciso ter um controle. Da mesma forma que eu lavo meu cabelo, eu vou lavar o cabelo do idoso. Eu vou fazer um estímulo ali para que ele mesmo faça, se ele conseguir, para que ele tenha autonomia, para que ele mesmo escove o dente, para que ele mesmo se limpe, para que ele mesmo passe um hidratante corporal, para que ele mesmo utilize um óleo de girassol, para que ele mesmo faça uma alimentação adequada. Então, as higienes e os autocuidados, eles são ligados diretamente à autonomia daquele idoso, à busca daquele idoso de fazer a própria função, que é uma atividade, como escovar o dente, uma atividade como tomar um banho. Ele pode não fazer todo o processo, mas você pode ajudar ele. Então, é um banho monitorado, é uma escovação de dentes monitorada, é para ver se realmente ele está escovando a dentadura corretamente, é a utilização, de repente, do hipoclorito de sódio adequado ali para a colocação da dentadura na água com hipoclorito, para que elimine micro-organismos, verificar se não tem lesão na boca desse paciente por conta da dentadura, verificar se não tem lesão durante o banho, durante a higiene adequada, durante a higiene íntima. Então, muitas vezes, quando a gente fala de higiene, a gente não está falando só do banho, a gente está falando de coisas focadas. Eu preciso dar banho no idoso todos os dias, aí é uma briga, que inclusive tem um vídeo nosso no TikTok, tem 150 mil visualizações, e o pessoal brigando com a gente, porque eu falei que não precisava dar banho todos os dias. E não precisa. Você não precisa dar banho no idoso todos os dias, mas você precisa fazer higiene todos os dias. Porque o idoso ele acumula, nós estamos num país tropical, é um país que gera muito suor, é um país que você tem acúmulo de micro-organismos com muita facilidade por conta do calor e umidade. Então, eu preciso fazer higiene todos os dias. Eu não preciso colocar o paciente dentro do chuveiro todos os dias. Então, eu preciso fazer estímulo de higiene. Se eu sou um familiar que eu já tenho uma dificuldade de levar o paciente sozinho para o banho, eu posso fazer pequenas higienes. Então, eu faço higiene um dia sim, um dia não, e levo ele no banho um dia sim, um dia não, porque eu sei que vai ter alguém para me ajudar. Isso vai acabar vai
gerar uma infecção no idoso? Não, desde que você foque na higiene. É a higiene íntima, que é o maior problema, o maior causador de infecção do trato urinário do idoso, está ligado com a falta de higiene íntima. Então, na hora do banho ou na hora da higiene íntima, ninguém consegue fazer adequadamente aquela limpeza da uretra, a limpeza da vulva, a limpeza do pênis. Então, precisa realmente fazer uma limpeza adequada utilizando sabão e água. Eu não preciso colocar muita coisa. É sabão e água. Você vai esfregar bem, vai fazer uma limpeza adequada todos os dias. Por quê? Porque o idoso, principalmente quem usa fralda, ele tem um aumento de possibilidade de infecção do trato urinário. E aí, uma coisa que provavelmente não te contaram é que infecção do trato urinário gera delírio. Então, infecção do trato urinário aumenta os micro-organismos do meu corpo. Esses micro-organismos vão até o meu cérebro e começam a alterar algumas funções. Aí o idoso entra em delírio. Quais os sinais, então, que eu preciso ver? Quando ele fala algumas coisas alteradas, o hábito dele, que era comum, se altera, ele começa a ficar mais nervoso, começa a ficar desorientado, dor ao urinar. Isso pode indicar infecção do trato urinário. E aí, como é que eu previno? Higiene e autocuidado. Então, se eu faço uma higiene íntima adequada, eu vou prevenir essas funções. Isso é um cuidado essencial que todo mundo precisa saber, certo? E aí eu vou para o banho. O banho seguro, ele vai ter sempre temperatura adequada, ele vai ter um tapete antiderrapante e ele, se necessário, vai ter supervisão. Então eu preciso ter barra. Eu preciso ter barra em todo banheiro que tenha um idoso frágil, um idoso que tem uma dificuldade de mobilidade. Aquele idoso que ele já movimenta com uma dificuldade, aquele idoso que está emagrecido, aquele idoso que já tem um histórico de queda, aquele idoso que já tem uma demência, por exemplo, um Alzheimer, um Parkinson. Eu preciso ter barras. Ah, mas Matheus, a barra é muito cara. A barra é R$ 149. Então, o Mercado Livre ainda parcela. Então, se eu vou, que vai me custar muito mais caro, porque se cair, vai ser medicação, vai ser curativo, vai ser internação, vai ser cirurgia, eu posso prevenir com a barra de R$ 148. E aí eu vou instalar bonitinho e deixar ali no banheiro. Vou colocar no vaso sanitário, eu vou colocar no box. Aquilo vai adequar aquele ambiente. Para quê? Para que o idoso não caia. Ah, o tapete antiderrapante. Esse tapete espumado, por exemplo, que é um tapete antiderrapante que cobre toda a área do banho, e aí ele tem uma área, obviamente, para a saída da água, ele também está em torno de 100 e alguma coisa. E aí tem os tapetes menorzinhos, tem os tapetes com menos risco e tal, porque esse é difícil de limpar. Mas isso diminui muito o risco de queda em idosos. Então, se eu deixo um tapete antiderrapante, é menos um risco, porque aquilo vai molhar e você tem um risco de queda. Ou eu vou dar o banho diretamente na cadeira de banho. E aí eu vou posicionar a cadeira de banho, sempre tentando dar autonomia. Ah, mas o idoso não consegue levantar. Mas a mão dele, ele consegue pegar um sabonete e passar aqui no corpo, passar nas axilas, passar na área íntima. Você vai ajudar, por exemplo, abrindo o prepúcio do homem, para que ele consiga fazer a higiene íntima. Então, você vai dar autonomia para ele, um banho seguríssimo, um banho que você evita risco. E quando a gente fala de risco, eu estou falando, por exemplo, disso daqui. Eu posso ter um box todo de vidro, uma posição todo baixo para o idoso abaixar demais na pia do banheiro, um box pequeno, onde eu vou precisar muitas vezes entrar com a cadeira. É óbvio que não. É óbvio que não. Por quê? O box, ele tem um risco altíssimo de queda. Então, mas o vidro ele é temperado. Se o idoso cair, não vai quebrar. E se quebrar? Então, o box ele não é adequado de jeito nenhum. A melhor recomendação é que se tire o box do banheiro. Não mantenha o box de vidro, revende, entrega para alguém, retira, coloque em outro banheiro. Mas o box de vidro em banheiros de idosos, eles causam risco de queda, risco de problema, risco de movimentação. Ah, mas Matheus, eu trabalho em uma casa que tem o box e a família diz que não vai retirar. Ótimo. Explique para a família que é um risco ergonômico também. Então, a partir do momento que é um risco ergonômico, é um problema aí.
Então, o cuidador ele não pode estar sempre exposto a risco ergonômico, sendo que eu posso fazer uma adaptação, que é risco ergonômico, é risco que ocupacional relacionado à sua postura. Então, o cuidador não vai conseguir se movimentar dentro desse banheiro. A família não vai conseguir se movimentar dentro do banheiro. Aí eu estou cuidando do meu pai, que é acamado, só que eu quero dar banho nele lá no banheiro, eu não quero fazer banho no leito. E aí eu vou ter um problema nas costas. Aí daqui a pouco quem vai precisar de cuidador sou eu. Então, antes de você pensar em cuidar do idoso, você precisa se cuidar. É de abaixar com a postura correta, é movimentar ele com a postura correta, colocar na cadeira correta, para que você não tenha um problema daqui a pouco. Ah, mas é o que tem, mas é o que. Não existe isso. Você continuar dando desculpas da forma que você cuida do seu pai, da sua mãe, do idoso que você cuida, lá na frente você vai colher um problema. A gente observa os idosos com 80 anos, e aí você fala, você perguntar para ele, você acha que você deveria ter feito alguma coisa diferente? Se ele estiver consciente das ações, ele vai falar, claro, eu poderia ter me movimentado melhor, eu poderia ter feito mais atividade física, eu poderia ter comido melhor. E a gente escuta sempre isso. Por exemplo, eu trabalho também em UTI. Eu escuto isso e eu penso assim, poxa, será que não é interessante eu mudar? Ou eu vou esperar chegar com 80 anos e não conseguir me movimentar? Então, a prevenção ela existe para isso. Significa que vai zerar a possibilidade? Não, mas eu vou me prevenir para isso. Então, eu não vou ficar me movimentando dessa forma. E muitas vezes o idoso ele vai estar resistente. Então, eu posso explicar para o idoso, por exemplo, que ele vai precisar do banho, que o banho é necessário para ele ficar cheiroso, que o banho, que a gente vai sair daqui a pouco, que se ele tomar banho agora diminui o risco de uma infecção. Eu vou utilizando ferramentas do dia a dia. Eu vou falar, olha, seu José, se o senhor tomar banho, vai prevenir uma infecção do trato urinário. Óbvio que não. Eu vou utilizar formas objetivas e claras, que não sejam infantilizadas, porque idoso não é criança, para eu ficar infantilizando ele. Ó, seu José, vamos tomar um banho para ficar cheirosinho? Isso não existe. Não existe falar dessa forma com o idoso. Então, o idoso é, seu José, vamos tomar um banho? O senhor ficar cheiroso, o senhor ficar apresentável. Daqui a pouco vai vir alguém aqui visitar o senhor. Vamos ficar cheiroso para. Ah, não, não quero. Eu dou opções. O senhor prefere tomar banho agora ou daqui 10 minutos? Ah, não, daqui 10 minutos. Daqui a 10 minutos você volta. O senhor prefere tomar banho agora ou que eu jogue um balde de água no senhor? Então, você vai dando opções, obviamente, com opções de acordo com o perfil do idoso. Se o idoso for mais brincalhão, você consegue com uma facilidade brincar mais, mas dando opções de maneira objetiva, direta, que não sejam infantilizadas, para que ele escolha entre um e outro. O senhor prefere tomar banho no chuveiro ou tomar banho na cama? E aí você vai trazendo opções para a realidade dele, para que modifique a realidade dele, ele entenda, talvez aquele fiapinho de sinapse, aquele detalhezinho neurológico, faça ele tomar uma decisão. E aí aquilo vai ajudar. Isso eu estou falando de idosos com Alzheimer que são um pouco mais resistentes, ou com alguma outra demência que são um pouco mais resistentes. Mas a gente sabe que com o passar do tempo a gente gera uma certa resistência a algumas decisões tomadas por outras pessoas. Você vai pensar, eu mandei no meu filho a minha vida inteira. Agora, quem ele pensa que é para mandar em mim? Então, é óbvio que ele vai gerar uma resistência. Então, o que eu posso fazer para que ele tome a decisão por mim? Para que ele tome a decisão de tomar banho agora, depois, tomar banho no leito, tomar banho na cama, tomar banho no quarto, tomar banho de fato onde a gente precisa que ele tome banho. Mateus, ele não aceita de jeito nenhum. Qual é o risco-benefício? Ele precisa tomar aquele banho? Tá 2 dias sem tomar banho? Eu sou enfermeiro de uma casa de padres também. Além da Serenor, né, nós atendemos 38 famílias, 5 casas de repouso, e uma das casas é uma casa de 8 padres. Um dos padres odeia tomar banho. Ele morou muito tempo no Amazonas, ele era missionário de uma parte da Transamazônica, odeia tomar banho. O que a gente utiliza de ferramenta? A missa. Então é óbvio que é uma barganha, mas ele precisa tomar banho para a missa. Olha, padre, vai ter a missa, o senhor não pode colocar a roupa, a batina, né? Colocar, se preparar para a missa se o senhor não tomar um banho. Então já está 3 dias sem tomar banho, padre, hoje tem missa. Então a gente utiliza algumas ferramentas lógicas para que ele vá para o banho. Então a gente utiliza no dia a dia.
o cuidador utiliza no dia a dia. Hoje são 85 cuidadores que atuam ativamente com a Serener, mais 450 que são em banco ativo. Então, no dia a dia, os cuidadores eles podem utilizar essas ferramentas. A família pode utilizar essa ferramenta, mas estatisticamente, o idoso ele vai ter mais resistência quando a família fala com ele. Alguém levantou a mão? É que eu fico fora. Pronto. Agora apareceu. Pode falar, Kátia. Eu acho que deve ter clicado errado. Não está saindo som. Agora acho que foi. Não. Vai tentando e daqui a pouco a gente retorna. Vou travar aqui um pouquinho. Aí existe o banho no leito, obviamente. Né? O banho no leito ele pode ser feito de qualquer jeito, desde que eu siga uma sequência e não passe o mesmo pano, a mesma limpeza, o mesmo sabonete, a mesma área das nádegas, ou seja, da área mais anal, para o resto do corpo. Então, a última coisa que eu vou fazer é a limpeza das nádegas, quando eu falo de banho no leito. Do resto, eu posso começar sempre da cabeça até os pés. E aí, por último, eu viro o paciente, limpo as costas e limpo as nádegas. Então, eu posso fazer isso? Posso. Normalmente, eu utilizo em 2 pessoas. Evito fazer isso de uma única pessoa, mas às vezes não dá para fazer em 2 pessoas, ou às vezes só sou eu de familiar, e aí eu vou dar um banho no leito com uma pessoa só. Então, eu vou sempre priorizar limpar, colocar o sabão, enxaguar e secar. Sempre eu faço isso. Vou com 2, 3 panos, 2, 3 vasilhas e vou. Ensaboa, enxágua e seca. Ensaboa, enxágua e seca. Porque se eu ficar, ensaboa o paciente inteirinho, agora enxágua o paciente inteirinho, agora seca o paciente inteirinho, eu tenho risco de hipotermia, ou seja, de baixa temperatura, com isso pode dar hipoglicemia, hipóxia e mais um monte de outro problema. Então, eu sempre vou fazendo uma sequência. Se eu estou sozinho, eu faço os 3, um atrás do outro, em cada local. Então, na cabeça eu vou ensaboar, enxaguar e secar. Se eu estou em 2 pessoas, dá para um ir ensaboando, a outra enxágua e depois vai secando. Então, isso vai mais rápido. Agora, se eu estou em uma só, eu vou fazer uma parte, depois eu vou fazer outra, depois eu vou fazer outra. Vai ser mais uma orientação direta, porque às vezes a gente vê o pessoal jogando sabão em todo o paciente no leito, molha tudo, depois lava, depois seca e o paciente lá tremendo de frio. Então a gente evita fazer isso. E eu vou mostrar para vocês, obviamente, né, um videozinho bem bacana de uma senhorinha que não quer tomar banho. E aí é uma coisa bem comum, e aí vocês, quem quiser, né, me responda, já vai pensando. Seu familiar aceita bem o banho. Então, o idoso lá que você atende, ou que é seu familiar, aceita bem o banho? Ou não? É sempre uma briga para dar o banho. Igual essa idosa que hoje ela... Para quem não conseguiu escutar, basicamente ela fala: ô vó, vamos tomar um banho. Aí ela: não, hoje eu não vou tomar banho não. Todo dia eu tomo banho, mas hoje eu não vou tomar banho não, porque tá muito frio. Aí a neta fala: mas você nem tá tremendo.
Aí ela começa a respirar forte. Ou seja, ela utilizou uma ferramenta de barganha, que é falar, não, mas você não está tremendo, dá para tomar um banho sim. E mesmo assim houve resistência. Então, o que eu faço nesse caso? Eu posso utilizar outras barganhas, eu posso utilizar outras ferramentas, falar, viu, mas e se eu preparar um banho bem quente, fechar a porta, deixar bem quente, a senhora vai lá, vê se está quente, e só se tiver quente, a senhora toma banho. Se o banheiro não estiver quente, a senhora nem toma banho. O que a senhora acha? E aí dá a opção para ela, porque ela ali era consciente. Então a gente consegue utilizar as ferramentas, se o banho realmente for necessário ali. É óbvio que a gente vai avaliar o odor, a gente vai avaliar como é que foi o dia dela. E aí, vamos tomar banho então? Se tiver quente, a senhora toma. Se não, eu tomo no lugar da senhora. Então a gente utiliza essas ferramentas. Não vai ficar brigando com o idoso. Vai tomar banho sim, porque eu estou mandando. Não existe isso. Primeiro que ele não é criança. Não é filho de ninguém. E não há necessidade disso. A conversa existe para isso. Existem idosos que não são conscientes que eu vou precisar dar um banho sem comunicá-los. Eu posso utilizar dessa ferramenta de não falar e realizar o banho. Olha, vou fazer um negócio aqui para o senhor. E aí, tá gostando? Tá tudo bem? Você não tá avisando que é o banho. Porque assim que você falar a palavra banho, ele pode ligar com algo que ele não quer fazer. Se ele é acamado, se ele é desorientado, e aí eu posso utilizar essa ferramenta. Não explicar para ele o que é. Simplesmente falar, olha, vamos fazer isso? Vamos fazer essa atividade? Porque daí ele consegue desempenhar de uma maneira mais ativa. Então, caso alguém não queira falar, não tem problema, pode mandar nos comentários, depois eu leio e a gente conversa. E aí, passando para mais um cuidado, né? Se alguém quiser falar, é só levantar a mão e aí eu volto na tela para visualizar. Hoje o pessoal não conseguiu acompanhar junto com a gente para mexer, mas aí eu mostro na tela. E aí nós temos algumas orientações de medicação também. Quais os principais riscos, quais os problemas que normalmente acontecem? Doses erradas. A gente viu recentemente uma dose errada de uma criança que foi realizada com adrenalina 9 ml. A gente sabe, quem é da área, que é uma medicação totalmente inadequada da forma que foi feita. E talvez faltou na técnica de enfermagem a discussão de falar, olha, doutora, tá errada. Olha, tá incorreto. Olha, eu não vou fazer porque eu estou em dúvida. E aí, muitas vezes, as pessoas acabam fazendo isso. Se vocês forem em qualquer hospital e perguntar para eles quais são as não conformidades, os eventos adversos que foram realizados no seu hospital de medicação, ele vai te falar um monte de números. Porque nos hospitais existe isso, infelizmente, e as pessoas não morrem porque não são medicações como a que foi realizada na criança. Então, muito cuidado com isso. Os médicos erram, a enfermagem erra. Quem vai parar, muitas vezes, é um acompanhante. E se você não tem um acompanhante ali adequado, olhando o que está sendo realizado, às vezes eles vão matar o seu familiar. Estou falando isso de uma forma clara porque isso existe. Se o acompanhante que está ali, ele só vai acompanhar, se você contratou um cuidador e o cuidador está só acompanhando, está errado. O cuidador é para cuidar. Então, se você contratou um cuidador ou se você mesmo mandou um familiar ir para lá, é para cuidar. É para realizar um acompanhamento com cuidado, para verificar se, olha, tá fazendo que medicação aí? Ah, tá fazendo metronidazol. Para que essa medicação? É um antibiótico. Mas por que ele está tomando esse antibiótico? Ah, não sei. O senhor não pergunta, por favor, porque ele não estava tomando essa medicação. Percebam que essa fala já diminui um problema. Se essa medicação não for realizada para ele. Peguei vários pacientes que estavam no hospital Pitangueiras, a Soba de Jundiaí, que tiveram erros de medicação, que era para ser realizado em um paciente, foi realizado em outro. Então, nos hospitais acontece isso, não é só o Hospital Pitangueiras, são todos os hospitais acontecem isso. Quem que vai barrar? Ou a enfermagem na ponta, antes de fazer a medicação no paciente, que deveria ter acontecido lá com a criança pediátrica, ou
o acompanhante. Se você não contratou um acompanhante adequadamente, aí eu sinto muito. Então, as principais são horários trocados, ajustes sem orientação. Muitas vezes o médico troca a quetiapina, que é uma medicação antipsicótica, estava 50 miligramas, ele fala assim, não, dá só 25 miligramas. Mas sem continuidade da terapêutica do paciente, o paciente surta. Por quê? É um antipsicótico que ajuda a dormir. Se você tira metade da dose que ele já estava tomando e ele já não conseguia dormir, o que vai acontecer com ele? Então, se o médico não tiver acompanhamento adequado, eu peguei um paciente que veio da Unimed, que ele foi no pronto-socorro da Unimed e o médico falou, não toma essa medicação completa, não, toma só meia risperidona. O que aconteceu? O paciente surtou à noite, bateu na cuidadora, surtou de todas as formas. Aí eu fiz uma denúncia formal no CFM, no CRM de São Paulo. Por quê? Médico clínico geral não tem que se meter numa medicação psiquiátrica. Ele não sabe o que é aquela medicação, para que ela serve, muitas vezes, não sabe olhar, muitas vezes, uma bula adequadamente e acaba gerando esse problema. Então, se não é um médico que acompanha o paciente que você está cuidando ou seu familiar, questione, pergunte, verifique, porque muitas vezes a prescrição que está sendo realizada ali, ela está incorreta. Então, muito cuidado com, você vai lá no pronto-socorro, eles alteram a medicação que está sendo acompanhada por outro médico. Essa terapêutica e esse ajuste aqui de medicação tem que ser feito pelo médico, carimbou aqui, pelo médico que está acompanhando. Não é qualquer um que vai fazer uma alteração. A gente tem acesso no celular das medicações. Então, a gente consegue visualizar por meio de uma bula, por meio de um sistema que avalia a interação medicamentosa, se está adequado ou não a medicação. Então, muito cuidado. Essa orientação de receita, por exemplo, isso ajuda o paciente. Então, ele sabe que de manhã, ao acordar, ele vai tomar essas medicações aqui. Depois, na hora do almoço, ele vai tomar essas medicações. Depois, na hora de dormir, ele vai tomar essas medicações. Perceba que esse paciente toma losartana, propanolol, simvastatina, metformina, diazepam, metformina AS, propanolol, hidroclorotiazida. Então, esse paciente é hipertenso, ele é diabético, ele tem alteração do sono, provavelmente alguma demência. Fora a função cardíaca que está afetada e uma dislipidemia. Então, o paciente cheio de coisa, ele vai tomar um monte de medicação. Eu falei lá que polifarmácia é acima de 5 medicações. Então, esse paciente é uma polifarmácia ambulante. Tem que verificar se essas medicações não estão interagindo. Se ele consegue tomar no horário adequado essa medicação. Se ele consegue identificar esses horários. Eu tenho os padres lá, a maioria deles sabe o horário da medicação. Então, eles vão lá e buscam a medicação. O que acontece? Eu posso trocar o frasco. Se eu não consigo visualizar qual medicação é, por isso que a gente guarda assim, aí eu tenho risco para o paciente. Não é para guardar a medicação sem a etiquetinha. Porque muitas vezes você não vai conseguir conferir qual medicação que seu pai tomou. E aí ele vai ter, por exemplo, uma insônia, ou dormir 24 horas, ficar sonolento durante 3 dias, porque a medicação que você colocou lá para ele tomar não era adequada. Então, a pastilhazinha é para isso. Para que todo mundo que realize identifique. Por isso que é obrigatório, principalmente em casos de repouso, que esteja dessa forma aqui. Identificado, para que a gente visualize validade, para que a gente visualize tudo. Então, polifarmácia, acima de 5 medicações, a gente tem maior risco. É um idoso que pode ser considerado um idoso frágil. E aí eu posso separar como? Em caixa semanal. Olha que legal essa caixa. A gente consegue colocar todas as medicações que o idoso toma em uma caixa, colocando quais dias que ele vai tomar, quais os horários que ele vai tomar. Então, ele vai tomar de manhã, de tarde, de noite. Ou segunda, terça e quarta. Então, a gente consegue separar isso para que ele tome as medicações adequadas. O idoso não consegue, sou eu que vou separar. Mas separa dessa forma. Mas vai demorar mais para eu ficar abrindo a caixinha. Mas aí o risco é menor. De eu dar um atenolol no lugar de uma quetiapina e ele ficar acordado a noite inteira, levantar e cair. Então eu preciso visualizar. Imprime a prescrição, deixa a receita médica do lado dessa caixa, para que você consiga visualizar. Faça uma tabelinha de horário e faz um X
Toda vez que ele toma medicação. Ah, ele tomou atenolol, xizinho. Ele tomou o diazepam, xizinho. Mas, Matheus, lá na casa de repouso que eu trabalho, a gente precisa assinar prescrição. Ótimo, essa é a maior segurança que a gente tem. Mas na casa do paciente, muitas vezes não vai ser assim. Na casa do meu pai, muitas vezes não vai ser assim. Então, eu vou utilizar xizinho, atenolol, xizinho. Fiz de hoje. Igual tem gente que cria grupo no WhatsApp para lembrar se levou a chave do carro ou não. É a mesma coisa. É um lembrete para visualizar se realmente o paciente está sendo assistido da maneira adequada, está realizando da maneira adequada ou não. Certo? Espero que vocês estejam entendendo até aqui. Na dúvida, vocês parem também ou escrevam nos comentários. Eu vou até voltar aqui se tem alguma coisa. Tem boa noite. Perfeito. Então vamos lá. Estimulação cognitiva. E aí, no final dessa aula, eu vou deixar um presente para vocês, que é um material meu mesmo, eu que criei, eu que montei, totalmente gratuito para que vocês utilizem. Vocês podem imprimir, vocês podem fazer o que vocês quiserem, exceto vender, né? A gente vende esse material e é um material de estimulação cognitiva, eu já vou explicar ele para vocês, mas vai sair de graça para quem está aqui nessa live, nessa aula de hoje. E por que é importante estimular cognitivamente o idoso? E principalmente utilizando materiais adequados, livros adequados, jogos adequados. Porque ele vai causar neuroplasticidade, vai melhorar a memorização, a linguagem, reduz dano em doenças como Alzheimer, Parkinson e outras alterações. E aí a gente vai utilizar jogo de memória, leitura, ações na cozinha, onde ele consiga desempenhar as atividades que ele sempre fez, só que aí supervisionado, obviamente. Uma das escalas que a gente aplica vai avaliar se ele consegue, por exemplo, ligar o fogo e desligar o fogo. A gente vai avaliar isso. Se ele desliga e liga o fogo, significa que ele não está com um estado comprometido grave. Agora, se olhou ele abrindo o fogo e ele saiu, você vai lá e vai desligar o fogo e já entendeu o quê? Ele não consegue mexer na cozinha, ele não consegue mexer no fogão. Ele pode conseguir, de repente, utilizar mexer algo que você está preparando. Chama ela para te ajudar. Muitas vezes as idosas, né, gostam de fazer bolo e tudo mais. Inclusive, hoje tiveram algumas visitas, o pessoal foi comer. Então, as visitas da gente para se alimentar e tomar um cafezinho, obviamente, né? Mas também para avaliar se o idoso está adequadamente. Então, o pessoal faz bolo, o pessoal consegue desenvolver algumas atividades. Tem idosos que realmente não conseguem fazer nada. Eu vou utilizar outras ferramentas. A música é uma ferramenta adequada. Então, eu tenho um padre, voltando na casa de padres, que ele tem Alzheimer importante. Hoje, inclusive, ele teve um episódio de agressividade. E ele adora assistir um vídeo dele, que é ele fazendo a missa dos trabalhadores, que é o padre Cláudio. Ele fez a missa dos trabalhadores, já foi para Roma, várias coisas, e ele assiste assim praticamente todos os dias. Eu tenho um outro idoso que ele gosta de ouvir o Andrea Bocelli em italiano, e ele fala italiano enquanto ele está ouvindo, totalmente acamado. É um paciente assim, que você vê a força dele tentando melhorar, mas ele muitas vezes não interage completamente. Ele lembrou de mim a última vez que eu fui, semana passada, retrasada, mas a gente utiliza música, por exemplo. Música em italiano. Tem um cuidador que é sensacional, chama Edelcio. Ele fala, inclusive, um pouco. É um dos cuidadores, melhores cuidadores que eu já conheci. É uma pessoa humana, uma pessoa sensacional. E ele deu uma melhora para esse idoso gigantesca, porque ele interage. E aí, com a língua, ele consegue trazer um ponto. Significa que eu, cuidador, vou aprender italiano? Não, significa que eu tenho ferramentas que eu posso utilizar. Eu tenho um celular, eu posso abrir no YouTube e colocar uma música em italiano, por exemplo, para uma família italiana jundiaiense que eu estou atendendo. Então, é muito simples eu utilizar essas ferramentas básicas que o idoso já teve. Não vai trazer uma coisa que ele nunca teve. Vou criar uma caixa de memória e aí trazer animais da África. O idoso nunca foi na África, nem sabe quais animais que existem na África. Então você vai trazer algo que é da vida dele. Ah, ele já viajou para Portugal. Ah, então vamos trazer alguma coisa de Portugal?
Hoje, tem algumas empresas que fazem caixas da memória e eles digitalizam isso. Inclusive, uma empresa que a gente conheceu sexta-feira passada, eles digitalizam. Então, quem quiser indicação, inclusive, eles conseguem fazer todas as fotos, digitalizar isso e fazer um material de memórias, porque vai estimular o idoso. Caixa de memória, o que, que é? Eu pego uma caixa de sapato, coloco várias memórias do idoso, foto, carta, pede para ele escrever alguma coisa, ver cartas antigas, e toda vez que você quiser estimular um pouco ele, ou fazer ele lembrar da sua família, você pega essa caixa de memória e faz uma atividade com ele. E aí você consegue estimular isso nele, certo? Mas e aí? Para quem está lá desde o comecinho, em qualquer, ou no Meets ou em rede social, quais as 5 palavras que eu falei lá no começo? Alguém lembra pelo menos uma? Pode falar. Pode falar, Dri. Quem não quiser abrir o microfone pode falar no chat, que tem um chat. Ai, Matheus, não liguei meu microfone aqui. Ah, Vamos lá. Eu lembro de banana, banana, carregador carregador, foi 2. e torcida. Isso. Torcida, foi 3. Acho que é isso. Falta 2. Ai, espera aí. Uma era difícil. Não era difícil. Posso falar, Matheus? Pode falar. Hipotética, banana, carregador, levantar e torcida. Eu sei que não está na ordem, né? Tá, Mas ainda lembro. perfeito. E por que eu estou perguntando essas palavras que estão totalmente aleatórias? Porque a gente precisa fazer essa estimulação com o idoso. Quando a gente leva o idoso, por exemplo, uma consulta com o geriatra, ou uma consulta comigo, por exemplo, eu vou fazer parte da escala de avaliação geriátrica ampla, que é uma escala que a gente aplica, eu vou avaliar isso. Eu vou perguntar para o idoso, ó, eu vou te falar 3 palavras e o senhor precisa me repetir essas 3 palavras durante o atendimento. Daqui a pouco eu vou perguntar para o senhor. E por que eu faço isso? Porque eu vou estimulando a memorização dele. Então eu preciso com que a gente e ele memorize algumas coisas. Então eu vou falar, olha, hoje eu vou falar 3 palavras para o senhor, ou hoje eu vou mostrar 3 animais para o senhor. O senhor lembra desses animais? Então vamos para outros animais. E aí eu vou estimulando a memória. Percebam como para a gente é difícil? Vocês receberam um monte de informação, um monte de conteúdo, e aí algumas pessoas lembraram. Não todas. Às vezes uma pessoa lembrou de banana, lembrou de torcida, lembrou das mais fáceis. Às vezes eu escrevi ali, e aí me ajuda, porque toda vez que eu escrevo aumenta meu estímulo. Então, é difícil até para a gente fazer essa memorização, porque a gente não está acostumado a receber um estímulo dessa forma. Só que se eu fizer várias vezes com o idoso, isso facilita uma estimulação cognitiva, que inclusive tem no livro que eu vou enviar para vocês. E vocês conseguem visualizar essa estimulação, essa atividade, a partir de questões, a partir de pergunta, a partir de prática, pegando a caneta e um papel. Eu brinco que a nossa geração, quando for ficar idosa, daqui uns 40, 50 anos, a gente vai ter dificuldade com papel e caneta. Porque daqui 70 anos, que a geração de agora, que tem 15, 20 anos, for ficar idosa, eles não usam papel e caneta. Então, o teste do relógio que a gente faz, por exemplo, para visualizar se o idoso consegue identificar a hora e tudo mais, eles não vão saber, porque eles não sabem ver nem relógio ponteiro. A gente já tem dificuldade de ver relógio ponteiro. Então, esses estímulos vão precisar ser feitos cada vez mais para que isso facilite a gente ter uma boa memorização de fato. Então, tente fazer isso várias vezes, faz isso com criança. Com criança é legal, porque a criança vai estimulando isso. Aí, às vezes, ela quer mais, porque ela gamifica as coisas. Então, é bem legal. E para finalizar, eu vou falar um pouco de movimento. Toda vez que eu falo de movimento, eu estou falando de algo que é remédio, algo que ajuda o idoso. Remédio é tudo aquilo que ajuda alguém. Medicação é algo farmacológico, é aquilo que a gente compra no mercado para melhorar. Remédio é tudo que é bom. Uma maçã pode ser um remédio para a gente. Então, movimento é remédio. Força, equilíbrio, rotina de movimento, vai facilitar com que o idoso tenha uma melhora. Aí eu recomendo para vocês seguirem
o Sênior Viola, que é o Diego, onde ele traz, junto com o Instagram da Serenor Edu, algumas atividades dessa, igual o idoso está fazendo. Então, algumas movimentações que a gente faz para que o idoso tenha uma mobilidade. Obviamente que o mais adequado é o idoso participar de algum grupo, ou ter um educador físico ou um fisioterapeuta, mas ele pode fazer essas atividades em casa, e aí o Diego ajuda, dá algumas orientações para vocês aplicarem, tanto o cuidador quanto o familiar de pessoa idosa. E prevenção de queda. Sempre que eu falo de movimentação, eu estou prevenindo queda. Então, a boa iluminação da casa, o banheiro, de preferência com aquela iluminação que na Shopee tem super baratinho, que é a iluminação por presença, quando ela chega, ela aciona. Então, isso facilita com que a gente perceba que o idoso foi para o banheiro, e muitas vezes a gente não percebe. Nós tivemos um problema em uma das casas de repouso, onde o idoso caiu por conta disso. A gente não percebeu que o idoso estava indo para o banheiro, acabou que ele caiu e as meninas foram lá ajudar. Só que ele caiu. Simplesmente ele foi para o banheiro sem avisar, sem acionar a campainha, e aí acabou caindo. Calçados fechados também. Esse calçado é um calçado ortopédico, que ele é recomendado. Ele se fecha em velcro. Então, ele é mais seguro do que, por exemplo, aqueles calçados de couro, que normalmente o idoso gosta de usar, ou as sapatilhas. Ele parece uma sapatilha. Então, ele evita a queda. O que eu não posso utilizar é o sapato de dedo, que tem só um fiapinho no dedo, ou aqueles sapatos que eles deslizam. Se é aquele sapato que ele encaixa, mas ele tem a parte de trás, ok. Se ele não tem a parte de trás segurando o calcanhar, ele vai deslizar e o idoso vai cair. E é óbvio não ter tapete. Esse tapete aqui que está embaixo do idoso, ó, é risco. Idoso e tapete não dão certo. A maioria dos casos de queda que eu peguei tem algum tapete envolvido. Então, o tapete é inimigo do idoso com dificuldade de mobilidade. Muito cuidado. Então, evite manter tapetes nas... Nossa, mas eu adoro um tapetinho crochê. Cuidado. Ele é facinho de diminuir o atrito e cair. Então, não evite utilizar. E aí? O idoso que você já acompanhou, ou que você acompanha, ou seu familiar já caiu alguma vez? Você já teve algum episódio de queda com o idoso? Você já precisou atender? Você já precisou olhar? Eu trago a estatística de que Jundiaí tem uma das maiores chamadas de idosos que caíram do estado de São Paulo. Então, um dos maiores chamados do SAMU de Jundiaí é por conta de queda de idoso. Inclusive, teve uma... Em 2022, acho que 2023, teve uma reportagem sobre isso. O ano passado, nós demos uma reportagem para a TV Tem Globo sobre hidratação dos idosos e 2023 foi sobre queda. Então, um dos nossos pacientes foi entrevistado sobre isso. Nós participamos só como indicadores, né? E há um risco aumentado de queda. Então, muito cuidado. Essas prevenções, elas existem por um motivo. Porque as quedas acontecem, aumenta o custo, aumenta a mobilidade, aumenta a dificuldade e tudo mais. E como a Serena pode te ajudar em tudo isso? Né? O que a gente pode fazer pela sua família? O que a Serena pode fazer por você sendo cuidador? A gente pode te ajudar de diversas formas. A gente pode te ajudar com os e-books, ou seja, os nossos livros digitais, os nossos cursos, os nossos materiais educativos dentro do YouTube, dentro dos grupos de cuidadores, dentro dos grupos de vagas. A gente pode te auxiliar orientando, porque nada mais é do que uma contratação para que a gente busque vaga para você e te auxilie nos cursos, auxilie nos acompanhamentos. O agenciamento não tem taxa. Então, a partir do momento que você contrata, a gente não tem taxa de agenciamento. A gente inibe a taxa, que é de R$60, a gente isenta essa taxa e vai buscar vaga para que você atue junto com a Serena na prestação de serviço. Então, você contrata a gente para prestar esse serviço às famílias, às casas de repouso. E aí a gente vai intervir em relação trabalhista, em relação de acompanhamento, em relação de carga horária, em relação de valor, em relação de intermediação, para que gere esse cuidado de uma maneira mais adequada. E o que a gente oferece para os idosos e para as famílias? O agenciamento desses cuidadores nas casas,
em LPIs, que são instituições de longa permanência, que são as casas de repouso, e hospitais. Então, vai precisar de um acompanhamento hospitalar, a família chama a gente chama o cuidador que contratou. Então, o cuidador vai lá, cuida desse familiar e a gente supervisiona isso. Então, eu não sou o chefe do cuidador, mas eu vou supervisionar esse atendimento para verificar se esse cuidador está desempenhando da maneira correta, se o cuidador está verificando as medicações, se às vezes um resultado de exame ali precisa ser perguntado. Por quê? Porque a gente tem esse conhecimento para questionar e auxiliar o cuidador nesse acompanhamento. E os treinamentos constantes, ou gratuitos, ou com valores diminuídos para cuidadores agenciados e para idosos e familiares também. Um dos cursos é o curso de estimulação cognitiva, que ele ajuda, por exemplo, a aplicar o e-book. Então, é um curso de desvendando o Alzheimer, para que o familiar, o cuidador, ou até mesmo o idoso, entenda o que é o Alzheimer e o que o Alzheimer faz. E eu deixo esse convite para vocês, antes de, obviamente, disponibilizar o e-book aqui no chat para vocês, um convite especial. Nós teremos um evento presencial em janeiro. Então, nós teremos um espaço com coffee break para que a gente discuta cuidados. Então, obviamente, não vai ser só eu que vou falar, várias outras autoridades da área de gerontologia vão falar da região. E eu espero que todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão nas redes sociais, participem também. E é isso. Não deixem de participar desse evento presencial, que vai ser o primeiro evento presencial de gerontologia voltado para a discussão entre cuidadores familiares e cuidados da região de Jundiaí. Então vai ser bem bacana e vai ser promovido pela Serena. E aí, o bônus, é claro, eu vou deixar agora no chat para que vocês consigam imprimir ou só visualizar ou baixar o nosso e-book. Ele vai ter um acesso por um link, então vocês conseguem visualizar. Vou baixar aqui o link para enviar para vocês. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, quer pontuar alguma coisa, já cuidou de alguém que caiu, já cuidou de alguém que teve algum problema, que necessita de atendimento? Eu vou parar a gravação também.